Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, eu queria, senhor presidente, inicialmente, justificar minhas ausências ao longo de algumas semanas por conta de sérios problemas de saúde, mas, a partir de hoje, por autorização da médica doutora Remédios, infectologista, eu estou retomando as funções com um diagnóstico de toxoplasmose e seguindo as recomendações a fim de superar os sintomas e voltar totalmente à normalidade. Quero agradecer as inúmeras manifestações que eu recebi de vários colegas, de muitas pessoas, do povo, manifestando solidariedade, apreço, torcendo pela nossa recuperação. Agradeço muitíssimo e agradeço sobretudo a Deus, que tem sido muito fiel em todos os momentos. Eu queria, nesse grande expediente, falar sobre a decisão do Tribunal de Contas da União a respeito de um processo referente à minha gestão na qualidade de gestor da Delegacia Regional do Trabalho no período de 2003 a 2006. Eu tenho aqui em minhas mãos o acórdão do TCU, que declarou as minhas contas na DRT regulares. Esse acórdão, hoje eu posso erguê-lo com minhas mãos, como quem ergue um troféu. Está aqui, ó, a decisão do Tribunal de Contas da União por unanimidade, reconhecendo a regularidade das minhas contas na DRT. Nesse Maranhão, a gente é vítima de injustiça desde o momento que nasce. No meu caso, eu nasci em Pindaré Mirim, dentro de uma bacia, pelas mãos de uma parteira. Eu vim para São Luís aos 5 anos de idade, para morar na periferia, para estudar em escola pública, para ralar muito, mas com a bênção de Deus, no peito, na raça, hoje eu estou aqui, representando o povo, como parlamentar, nesse estado do Maranhão. Mas não foi fácil, porque tive que transpor todas as barreiras, todas as dificuldades que só o povo do Maranhão conhece, que nenhum outro estado possui, que é algo absolutamente peculiar da história e da realidade social e econômica e política do nosso estado do Maranhão. Então, ao longo de toda a minha vida, assim como qualquer maranhense, eu fui vítima de muitas injustiças. Mas quero declarar a vossas excelências e ao povo do Maranhão que eu nunca tinha sofrido uma injustiça tão grande quanto essa. Foi a maior injustiça da qual fui vítima em toda a minha vida. Foram as acusações que eu sofri por causa deste processo. Eu fui caluniado, eu fui difamado, fizeram uma campanha orquestrada envolvendo jornal, blog, rádio, todo um império de comunicação contra a minha pessoa, ataques dioturnos, de todas as formas e de todos os jeitos.
Foram mais de 7 meses de mentiras sistemáticas contra a minha pessoa. Disseram que eu estava inelegível. Deputado Bira, quando puder, me conceda uma palavra. Vou lhe conceder. Disseram que eu estava inelegível. Disseram que não tinha mais jeito. Disseram que o recurso que eu interpus não ia ter capacidade de modificar a decisão. Disseram que eu era um condenado. Um condenado. Era assim que me tratavam durante longos 7 meses. Longos 7 meses. Mas eu digo para vocês, Deus é muito maior. Deus é muito maior. E a verdade está aqui, ó, nas minhas mãos, para que todos possam ver, possam ler, possam reproduzir, possam divulgar, do jeito que eu sempre relatei e expus aqui nas minhas defesas sistematicamente. Tudo isso fez parte de uma estratégia, eu sei. Queriam de todas as formas silenciar a minha palavra neste parlamento. Tentaram de todas as formas me intimidar. Ou, quem sabe, até me cooptar. Mas tudo isso foi em vão. Nada disso eles conseguiram. Porque eu estou aqui, ó, mais elegível do que nunca. Pronto para a batalha. Junto com a oposição, para mudar a história do Maranhão. Portanto, como sempre disse, tenho a minha consciência tranquila e sabia que mais cedo ou mais tarde, e foi muito mais cedo do que a gente imaginava, a gente teria a verdade revelada para toda a população do estado do Maranhão. De modo que nós podemos, a partir desse momento, inclusive, ler algumas partes, alguns trechos do acordo, para que vocês possam ter conhecimento da fundamentação da decisão do Tribunal de Contas da União. Vou ler algumas partes importantes que explicam bem a fundamentação do Tribunal de Contas da União. Quanto ao débito, antes, porém, eu queria até informar quem foram os ministros que participaram dessa decisão. Ministros presentes: Augusto Nardes, que é o presidente do tribunal, Valmir Campelo, o Alto Alencar Rodrigues, Benjamin Zinler, Haroldo Cedrais, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro, que foi, inclusive, o relator. E participou também o Helder de Oliveira como ministro substituto. Esses foram os ministros que participaram dessa decisão. E diz a fundamentação do acordo: quanto ao débito, verifica-se que, conforme já aduzido no primeiro momento, não foi localizado o processo relativo à contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas viaturas da DRT Maranhão. Assim, a unidade técnica acertadamente entendeu que a impugnação de despesas supostamente irregulares e a responsabilização dos gestores envolvidos não poderia ser obstada pela ausência de processo físico, justificando-se assim a utilização de outros meios disponíveis. Nesse sentido, após identificar no CIAF os pagamentos realizados, promoveu a citação dos responsáveis, em razão da comprovação irregular das despesas decorrente das seguintes ocorrências. Ou seja, só me chamaram porque o processo estava extraviado, não tinham encontrado. O auditor foi lá e não encontrou, então pediu que me notificasse. Foi tão somente isso, tão somente isso. Muito bem,
Os autores, referente ao procedimento administrativo em tela, os autos referente ao procedimento administrativo em tela não foram localizados. Segundo, as notas fiscais utilizadas para a comprovação de pagamento da despesa não constam nos registros daquele órgão fazendário estadual. Ou seja, não encontraram o processo, o auditor foi até o órgão fazendário estadual, não localizou as notas fiscais e, nesse sentido, me notificou como gestor da época. Foi essa a razão que me colocaram dentro desse processo. Pois bem, assim percebe-se claramente que a unidade técnica, à falta do processo administrativo de pagamento da despesa, lançou mão de outras fontes de informações, com vistas a verificar a regularidade da despesa. A ausência de registro das notas fiscais no órgão da Fazenda Estadual levou à presunção de que a comprovação da despesa era irregular e, por isso, deveria ser glosada. Contudo, há duas inconsistências na caracterização desse débito. A primeira inconsistência é a presunção de que os serviços não foram prestados, porque não há no processo nenhuma comprovação de que os serviços não tenham sido prestados. Ora, o débito imputado aos responsáveis decorreu da premissa de que a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresa contratada implicaria a não realização dos serviços, quando, de fato, não há nos autos qualquer elemento que dê suporte a essa conclusão. Neste sentido, a despeito de haver diversos responsáveis e da inspeção realizada por este tribunal, não há qualquer elemento que indique que as viaturas da DRT Maranhão estivessem abandonadas ou sem manutenção. Ademais, embora tenha havido uma presunção de que os serviços não foram prestados, os responsáveis não foram chamados a se pronunciar sobre essa constatação, mas sobre a ausência do processo físico e supostos vícios nos documentos fiscais emitidos pela empresa contratada. Todas essas considerações levantam sérias dúvidas sobre a própria existência do débito no presente processo. A segunda inconsistência na caracterização do débito diz respeito ao fato de o juízo de idoneidade das notas fiscais haver decorrido de consulta ao órgão fazendário estadual. Por quê? A consulta não deveria ter sido feita no órgão fazendário estadual, e sim no órgão fazendário municipal, porque se tratava de prestação de serviço. E prestação de serviço é imposto municipal. A consulta foi feita no lugar errado. Essa foi a segunda inconsistência identificada pelos técnicos. Estou lendo aqui a fundamentação dos técnicos do Tribunal de Contas da União. Sobre essa questão, o senhor Birajara do Pindaré alega que, tratando-se de serviços, a investigação acerca da idoneidade das notas fiscais deveria ter se dado junto ao fisco municipal e não ao estadual, como procedido pela unidade técnica. Com efeito, uma vez que os documentos fiscais posteriormente apresentados e que deram origem ao débito imputado às horas recorrentes constituem notas fiscais de serviços, e sendo o imposto sobre serviço de qualquer natureza um tributo municipal, a alegação de recorrente é dotada de grande verossimilhança e levanta razoável dúvida quanto ao acerto em se apontar inidoneidade das notas fiscais emitidas, tendo por base consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Fazenda na internet. Mas ainda, vou conceder uma parte, mas ainda que fossem superadas questões acima e comprovada a existência de débito, restaria avaliar a responsabilidade dos recorrentes por tal débito e a correta imputação de tal responsabilidade a eles. Quanto ao primeiro ponto, importa ressaltar inicialmente que o senhor Birajara do Pindaré somente se tornou titular da unidade e ordenador de despesa no decorrer do exercício de 2003, enquanto as apontadas irregularidades ocorridas naquele exercício foram reflexo da gestão
que vinha desde o exercício anterior, conforme registrado no voto condutor da decisão. Ou seja, mais uma verdade que eu falei aqui na minha defesa. Não foi na minha gestão as irregularidades, foi na gestão anterior, se é que elas aconteceram. E o tribunal reconheceu a nossa argumentação. Para finalizar, vou ler apenas mais um trecho aqui que eu considero relevante. Deputado Bira, quando Vossa Excelência puder, eu me Sim, senhor, deputado Zé Carlos. As irregularidades tratadas neste processo referem-se à execução... Bira, por gentileza, pois não. Momento, uma parte. Refere-se à execução de contratos eivados de fraude nos respectivos procedimentos licitatórios ocorridos nos exercícios de 2000, 2001 e 2002, com a utilização de notas fiscais inidôneas. Portanto, como já disse, na gestão anterior e não na minha gestão. Assim, verifica-se uma dissonância entre as razões invocadas para a condenação dos responsáveis e os termos em que foi promovida a citação deles, o que por si só compromete o devido processo legal, na medida em que não garantiu um adequado contraditório. Mais um elemento que eu levantei aqui, que foi o cerceamento de defesa, porque em nenhum momento eu fui chamado a me defender contra qualquer acusação. Eu só tomei conhecimento da decisão quando a decisão foi proferida. Não houve um processo anterior, não houve uma sindicância, não houve um processo administrativo, não houve uma citação para que eu me defendesse em nenhum momento. Então, como é que essa decisão apareceu? Foi uma coisa absolutamente absurda, mas, graças a Deus, ela está sendo devidamente esclarecida. Com efeito, uma vez que o entendimento da unidade técnica justificou a não renovação da citação dos responsáveis, se o relator ACO divergiu de tal entendimento, o consectário seria a determinação para que fossem promovidas novas citações, e não uma condenação sem suporte nos novos elementos colhidos com a apresentação do processo administrativo anteriormente extraviado. Repito, só fui chamado porque não encontraram o processo na delegacia. Foi tão somente isso. E depois criaram toda essa celeuma que acabou criando uma onda de ataques infames contra a minha pessoa. Muito bem, então, para finalizar, realmente, apenas a conclusão que conheceu dos recursos de reconsideração, que admitiu que ocorreu falha na comunicação processual e que julgou regulares as minhas contas, estendendo isso aos demais ordenadores de despesas da época, que juntamente comigo também respondiam esse processo. Apenas para ler a conclusão. Assim, concluiu que os documentos registrados no CIAF não existiam e, portanto, a totalidade das despesas deveriam constituir o débito. Contudo, constata-se por meio de documentos constantes do aludido processo administrativo, posteriormente juntado aos presentes autos, que a contratada emitiu de fato as notas fiscais e que, na realidade, eram controladas pela Secretaria de Fazenda do município de São Luís, por estarem vinculadas à prestação de serviço que geram tributo de competência municipal. E, dessa forma, o ministro emitiu o seu voto, que foi aprovado por unanimidade, por todos os membros do Tribunal de Contas da União. Essa é a verdade. E essa é a verdade que eu anuncio a todos, com muita alegria, e dizer que a nossa luta vai prosseguir. Deputado. E nada disso nos intimidou, e em nenhum momento a gente vacilou e nem se deixou se encantar pelo canto da sereia da cooptação. Seguimos nosso caminho com coerência, travando as mesmas lutas de sempre, sem calar, sem se silenciar, sem arredar um milímetro. E assim vamos prosseguir com fé em Deus. Vou conceder os apartes. Deputado Otelino. Deputado Bira, eu quero, de forma bem objetiva, dizer que, mesmo quando essa decisão, agora comprovadamente equivocada, foi amplamente publicada pelos veículos de comunicação do Grupo Sarney, nós, eu em particular, e boa parte da sociedade maranhense, já tinha plena confiança de que Vossa Excelência tinha sido correto na condução da DRT.
Mas eles tentaram, na verdade, primeiro, ridicularizar com alguém que os combate permanentemente. Depois quiseram fazer desse episódio um instrumento de ameaça, para dizer para a oposição assim, olha, batam na gente que nós vamos constranger vocês, que nós vamos fabricar decisões contra vocês. Então, apesar de ter sempre confiado muito que a justiça iria se restabelecer nesse episódio, fiquei muito feliz ao ver o TCU, por unanimidade, desfazer um erro, admitir que errou e julgar as contas de Vossa Excelência regulares. Na realidade, foi muito bom por vários aspectos. Primeiro, porque mostra que Vossa Excelência cumpriu com o seu dever no combate, no comando da DRT. E depois, a mostrar para a oligarquia, para o Grupo Sarney, que usa os veículos de comunicação que detém para ofender adversários, para ficar chantageando, para ficar amedrontando, que nós não temos medo deles. Quantas vezes eles insultaram Vossa Excelência, como me insultam, como insultam Flávio Dino, como insultam outros deputados da oposição. Mas, para finalizar, deputado Bira, eles insultam tanto porque eles não têm como explicar o que fizeram com o Maranhão. E quando eles nos adjetivam, é porque aquelas palavras que eles estão dizendo, parece que eles estão olhando para o espelho e falando para eles próprios. Nesse sentido, parabenizo Vossa Excelência por ter conseguido mostrar para o TCU que havia cometido um grave erro, e só renovo a confiança que nós temos em Vossa Excelência como um parlamentar brilhante e que dá uma grande contribuição para que nós possamos libertar o Maranhão dessa gente que só faz empobrecer esse povo e chantagear os adversários. Muito obrigado, deputado Otelino. Deputado Tata Milhomem. Deputado Bira, num primeiro patamar, num primeiro momento, quero parabenizar Vossa Excelência pelo sucesso alcançado junto ao tribunal. Não vejo em Vossa Excelência o perfil, ou usando palavras mais claras, a cara de um corrupto. Então, parabenizo pela decisão, Vossa Excelência se saiu bem. Porém, eu gostaria que a parte política ficasse à parte. Vossa Excelência não foi denunciado no tribunal, no órgão X ou Y, por nenhum político. Vossa Excelência foi um ato normal que aconteceu dentro de uma repartição pública, uma auditoria, que constatou determinados erros e Vossa Excelência, como gestor, terminou sendo enrolado. Embora Vossa Excelência não tenha sido o gestor que praticou aquele ato. Agora, até aí está tudo muito bem. Agora, envolver politicamente o assunto é que eu estou contra. E aqui, para nós, violentamente contra o que disse o deputado Otelino Neto. As discussões que possam acontecer aqui ou deixar de acontecer, elas fazem parte do parlamento. Até porque não só Vossa Excelência, como ele próprio e todos nós aqui, às vezes acusamos alguém, ou melhor, falamos algumas coisas de alguém, e isso necessariamente não é o que disse o deputado Otelino Neto. Mas esqueça tudo isso, vá para frente, que Vossa Excelência tem um perfil de um homem correto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Tata Milhomem. Apenas dizer que não dá para escamotear que houve uma perseguição orquestrada contra mim. Embora os fatos tenham sido dados lá no Tribunal de Contas da União, mas as mentiras que contaram a respeito desse processo foram absurdas. Disseram que eu estava inelegível. Disseram que meu recurso não tinha capacidade de reverter isso, que eu era um condenado definitivamente, que eu era um ficha suja.
Isso foi dito, repetido, muitas vezes. Então não dá para dizer que isso não é perseguição política. Porque se restringisse ao fato e dissessem a verdade, que havia uma decisão, mas que eu tinha entrado com recurso e que o recurso poderia reverter e que eu não estava com nenhuma restrição, porque não estava com nenhuma restrição, até que saísse a decisão, não tinha nenhuma restrição. Então, isso eu não posso negar que foi revestido de um sentimento muito forte de perseguição, de destruição, de assassinato de uma figura pública, de uma reputação. Tentaram fazer isso comigo, mas não conseguiram. Graças a Deus, não conseguiram. Deputado Zé Carlos. Deputado Bira, Vossa Excelência se lembra com certeza de quando esse fato surgiu aqui no plenário, Vossa Excelência foi à tribuna para tratar do assunto, eu dei um depoimento de que, na verdade, não o conhecia desse mandato. Não era de um mandato, eram de décadas. E eu tinha absoluta certeza de que, embora todos nós que eventualmente estejamos à frente da gestão de um órgão público, nós estejamos vulneráveis a situações como essa, sem que tenhamos dado nenhuma causa. É uma verdade. Mas tinha absoluta certeza de vossa inocência. Após a sentença ser prolatada do TCU, na vossa ausência aqui, por motivo de doença, subiu à tribuna um deputado, creio que foi o deputado Rubem Júnior, para tratar do assunto, e da mesma maneira, da mesma forma, eu me posicionei realmente de que realmente tinha certeza de que isso aconteceria. Portanto, eu quero me solidarizar com a vossa alegria, com o vosso contentamento por este assunto ser uma página virada na vossa vida e reforçar a minha certeza da sua conduta profissional, técnica, realmente de um homem libado, que não tem nada a dever para a justiça e que, com certeza, não é, sempre que for possível e estiver à frente de uma instituição pública como gestor, o fará da melhor forma possível, da forma mais ética, mais correta e mais honesta possível. Parabéns, deputado Bira. Muito obrigado, deputado Zé Carlos. Quero agradecer a Vossa Excelência, ao deputado Otelino, ao deputado Rubem Júnior, que eu tive conhecimento da manifestação de Vossa Excelência no dia seguinte à decisão. Agradeço muitíssimo pela manifestação de Vossas Excelências. Deputado Magno Bacelar. Deputado Bira, em primeiro lugar, quero me solidarizar com Vossa Excelência na questão de ter chegado o diagnóstico da patologia do processo infeccioso, né? A toxoplasmose gondii, né? Que isso, de certa forma, foi descoberto, então pode agora fazer o tratamento específico e Vossa Excelência ter o seu retorno aqui, porque um processo infeccioso desse preocupa. Haja visto que nós temos um ex-colega nosso deputado, de febre de tudo, hoje, um câncer no intestino, que é o ex-deputado Humberto Coutinho, que nós estamos torcendo pela sua recuperação. Então, uma febre de origem desconhecida pode ser até um câncer, mas, graças a Deus, esse seu processo, que provavelmente é infeccioso, não é congênito, né? Naturalmente haverá o tratamento tranquilo dessa protozoonose. Então, isso é importante para todos nós, nosso pleno restabelecimento o mais rápido possível. Em se tratando desse processo, que é natural, Vossa Excelência foi um gestor público, deu continuidade a alguém que estava no comando, mexendo com recursos públicos. É claro que Vossa Excelência passou por um momento de provação, um momento difícil, né? Principalmente no trato da questão da ficha limpa. Mas, a partir do momento, deputado, que o TCU reconheceu por unanimidade, né, fazendo justiça, o TCU fez justiça e o reconhecimento. Então, naturalmente, Vossa Excelência ganhou muito com isso. Primeiro que o momento é oportuno, ainda está distante de um pleito eleitoral, haverá uma recuperação plena com os meios de comunicação e dizer a Vossa Excelência, é claro que nós somos políticos. Vossa Excelência é partidário político
sala política como nós, mas vamos tirar essa questão política partidária dessa questão, né? Vamos tirar disso aí, não vamos se aproveitar de um momento como este, da maneira como o deputado Otelino querem dizer, grupo de comunicação, oligarquia Sarney, não se trata disso. Vamos respeitar as personalidades, vamos respeitar os eleitores, se Roseana, se Sarney Filho, se José Sarney estão exercendo um mandato parlamentar, o deputado Magno devolveu esse pronunciamento. É porque conquistaram o voto da população. Vamos respeitar isso. É isso aí. Nós, deputados, nós, parlamentares, temos que nos respeitar. Então, essa compreensão é importante. A nossa solidariedade, parabéns. Vá fazer o seu trabalho, porque é uma tranquilidade para Vossa Excelência e, principalmente, para os seus eleitores. Seus eleitores, hoje mesmo eu recebi um telefonema de um aliado da minha de Chapadinha, doutor Magno, Vossa Excelência, é candidato. Eu sou candidato. Vou lutar até a última instância, porque nós, que somos comandados pelos eleitores, nós temos que ser. Então, não podemos frustrar a intenção do eleitor. Parabéns para Vossa Excelência. Deputado Rubem Júnior. Deputado Bira, eu queria parabenizar Vossa Excelência, dizer que, para não repetir o que já disse um dia após o julgamento, em resumo, que eu já sabia, nunca duvidei, nunca questionei, acreditando pela sua história de vida, pela sua capacidade técnica, política e administrativa, não era possível um outro resultado que não esse, e que o desejo de muitos lhe ver fora da eleição agora foi sepultado definitivamente, e que isso termina por funcionar como um desagravo à sua boa conduta e à sua competência. Portanto, está de parabéns, Vossa Excelência, por essa importante vitória. Muito obrigado, deputado Rubem. Deputado Marcelo. Deputado Bira, é só para cumprimentar Vossa Excelência por essa vitória importante e dizer que eu penso, como deputado Otelino, que isso foi, de fato, utilizado como uma artimanha política para prejudicar as futuras candidaturas de Vossa Excelência. E discordo com o deputado Magno. Se não fosse algo com interesse político, deputado Bira, nós estaríamos presenciando e lendo na imprensa do Grupo Sarney, com o mesmo destaque, quando acusaram Vossa Excelência, que agora Vossa Excelência não tinha mais nenhum problema. Foi absolvido no Tribunal de Contas do TCU, está completamente apto a disputar qualquer eleição. E a gente não vê isso na imprensa deles. Isso prova que foi utilizado de forma extremamente nociva com interesse político. Obrigado, deputado Bira. Bem, muito obrigado, deputado Marcelo. Deputado Hélio Soares. Desculpe, deputado. Eu não vou desculpar, porque eu fui um dos deputados que mais se solidarizou com Vossa Excelência. Você agora... Me desculpe, é que eu ainda estou me recuperando. Mas eu entendo muito bem, a emoção toma conta de Vossa Excelência, eu entendo perfeitamente. Ainda não passei por esses problemas, mas eu entendo muito bem o que você sente, notadamente a alegria e a satisfação de ser absolvido por um processo que você, na verdade, não tinha culpa. Mas eu não vou aproveitar esse à parte que Vossa Excelência me concede, que eu já agradeço, para discordar, tá certo, da intempestividade do pronunciamento de algumas pessoas que me antecederam aqui, tentando ligar esse processo com algum fato político. O presidente Sarney tem muitas outras coisas para cuidar do que cuidar de malefícios. Não conheço qualquer um malefício dessa envergadura para prejudicar quem quer que seja. Eu gostaria que os dois saíssem um pouquinho da frente. Deputado, por gentileza, está de costas para mim, o outro para lá. Isso, obrigado. Viu, deputado Bira? Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, você sabe perfeitamente da minha convivência aqui com meus colegas, o respeito que tenho por todos, e a casa aqui é independente, mas eu fui um dos primeiros a conversar separadamente com Vossa Excelência, me prontificar para que tivesse alcance de um deputado que pudesse ajudar em alguma coisa, e você disse, Hélio, o processo está correndo e
que o tribunal decidir será acatado por mim. Isso aí, exatamente, você está no caminho certo. E agora veio o resultado, a justiça está aí para isso. Eu até parabenizo o tribunal lá por ter reconhecido que Vossa Excelência não tinha culpa nesse processo, e fazer valer a justiça está na nossa Constituição. Ninguém jamais. E você já imaginou uma pessoa da envergadura do presidente Sarney, que é reconhecido no mundo inteiro como um estadista, como um dos principais responsáveis pela redemocratização brasileira, e pedir para um ministro uma indecência dessas? Eu não queria sujar, nem tumultuar a parte, para me referir a esse tipo de coisa que não surgiu de Vossa Excelência, mas de alguns colegas, que eu já peço desculpas ao público, tá certo? Que tirem essa parte desse belo pronunciamento, que você expressa a sua satisfação, que não é uma vitória, é uma justiça. Isso aí jamais poderia acontecer, uma pessoa idônea como Vossa Excelência ser envolvido no processo desse, e for confirmado pelo tribunal. Mas eu lhe parabenizo, lhe desejo sucesso da sua caminhada, e que você, com certeza, tem muitas alegrias para dar ao povo do Maranhão. Muito obrigado, deputado Bira. Muito obrigado, deputado Hélio. Apenas dizer o seguinte nessa conclusão da minha fala, que quem fez o uso político... Deputado Bira, pois não, apesar da relevância do pronunciamento de Vossa Excelência, que todos nós estamos contentes com a sua recuperação, pelo menos o seu diagnóstico, né? Estamos todos felizes, mas Vossa Excelência já extrapolou 7 minutos. Vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado. Quem fez uso político desse processo não fomos nós. Quem fez uso político foi a oligarquia. Inclusive, é bom que se diga, quando esse assunto foi trazido à tona pelo jornal Estado do Maranhão, já eram decorridos 10 meses da decisão. Por que no noticiário lá atrás? Por que seguraram por 10 meses a informação sobre a decisão desfavorável a mim? É porque queriam usar politicamente. Esperaram o momento para fazer o uso da informação. E estamparam a manchete e fizeram o escarcéu, que todo mundo viu, não tem como negar. Negar isso é querer esconder o sol com a peneira. É impossível. Então, quem fez uso político não fomos nós, foi a oligarquia, através dos seus meios de comunicação. E isso está comprovado. Agora, o que é importante é que a verdade veio muito mais cedo do que a gente imaginava. E, mais uma vez, provou que mentira tem perna curta. E a justiça foi feita. Isso nos importa. Agora, existe o crime de calúnia. E os caluniadores vão ter que responder por isso. Eu quero deixar isso muito claro nessa tribuna. Os caluniadores vão ter que responder por isso. Porque nós não podemos mais aceitar esse tipo de prática no meio político. Não podemos. Que façam a cobertura como é devida, mas que se faça política com seriedade. E que tem sido a nossa marca aqui, pelo menos. Nós não trazemos para cá acusações levianas contra ninguém. Nós não trazemos aqui acusações infundadas. Nós cumprimos nosso papel fiscalizando como é devido o Poder Executivo, mas em nenhum momento com acusações levianas. E eu fui vítima de acusações baixíssimas, extremamente levianas, calúnias, difamação. E calúnia, nós sabemos, está no Código Penal, é crime. Portanto, os criminosos que respondam por isso. Vou continuar o meu caminho com a mesma tranquilidade de sempre, com a mesma firmeza de propósito, sem baixar a cabeça e sem arredar dos caminhos e do horizonte que nós desejamos para o Estado do Maranhão, que é a mudança real, que é o fim desse ciclo de oligarquia e de mandonismo que existe no Estado do Maranhão. E isso vai acontecer. E, graças a Deus, já vai ser a partir de 2014. Muito obrigado, senhor presidente.